Nesse Dia do Trabalho, sempre cabe lembrarmos aí da história dessa data, né? A data foi oficializada fora do Brasil em 1889, 3 anos depois de uma grande greve ocorrida em Chicago, nos Estados Unidos, em que os operários reivindicavam redução de jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. No Brasil, a data foi consolidada em 1924, no governo de Getúlio Vargas. Mas o que nos chama a atenção é que a data valoriza, sim, o trabalhador, mas desde a sua criação serve também de espaço para reflexão sobre o trabalho nas nossas vidas. Há mais de 130 anos já pensavam na redução da carga horária. E hoje, como estamos quanto a essa questão? Ou melhor, de que forma o nosso trabalho, seja a intensidade ou a quantidade de horas, impacta na nossa saúde? Por isso, o programa de hoje aproveita a data para trazer esse assunto sério dentro do Ver Mais Saúde, os impactos do trabalho na nossa saúde física e mental. E para nos ajudar nessa conversa, recebemos a psicóloga clínica, a Tássia Gabriela Costa. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, fico muito contente de estar aqui, fico muito contente também com esse tema, né? Bem contente de estar aqui. Tássia, nesse feriadão aí do Dia do Trabalho, a gente começa abordando, você trabalhou muitos anos, iniciou a tua atuação profissional como psicóloga hospitalar na área de saúde mental, né? Você via questões relacionadas, por exemplo, a um excesso de trabalho? Com certeza, né? Inclusive é muito legal a gente pensar até nos próprios trabalhadores da saúde, né? Um tema bem legal para a gente já ir elaborando no sentido da nossa percepção, os psicólogos, os enfermeiros, né? Até os próprios médicos. No cuidado com o outro, muitas vezes a gente também acabava esquecendo um pouquinho da gente, né? Então, atuar diretamente com a saúde mental, eu era referência na unidade de psiquiatria, então eu percebia, sem dúvida, os mais variados transtornos, mas a fragilidade da nossa saúde mental, né? Então, a nossa cabeça é muito delicada e a gente precisa sempre olhar com muito carinho por ela. Lá eu vivenciei várias situações nesse sentido. Fiz uma abertura falando, né, que há muitos anos já se pedia a redução de horas de trabalho, mas muitas vezes nós trabalhadores não temos a ideia do quanto estamos trabalhando, nos entregando nas tarefas, nas demandas diárias. De que forma que a gente pode ter um olhar de cuidado para que a gente tenha mais saúde, para que o excesso de trabalho não cause transtornos, doenças? Uma coisa bem legal para a gente partir aí da tua pergunta, né, é que a gente cresce socialmente entendendo e ouvindo que o trabalho dignifica o homem, né, e aí Hegel já é clássico quando ele traz isso pra gente, né. Entretanto, de que dignidade a gente está falando? Porque para além do nosso trabalho, nosso exercício laboral, a gente também tem o trabalho de casa, se a gente pega as mulheres, né, o trabalho com os filhos, então isso tudo dá trabalho também, só que não é um trabalho remunerado. Então hoje nosso olhar maior está para as questões financeiras, para o nosso trabalho, né, CLT, entretanto é muito mais. E quando a gente para pensar nesse aspecto todo do trabalho, a gente acaba trabalhando demais e esquecendo da gente, né? Então atualmente a gente tem um grande número de trabalhadores adoecidos, né, gente? Só que a delicadeza está na cultura, né? Então, culturalmente a gente tem trabalhado mais, importante lembrar que a gente está vivendo pós-pandemia, só que as questões do trabalho ainda não são tão discutidas, né? Porque a gente precisa trabalhar, o trabalho dignifica e a gente cresce ouvindo isso socialmente, né? Inclusive a pandemia nos trouxe um outro formato de trabalho, né? O trabalho em home office, que muitas vezes é um trabalho invisível. Ah, mas está em casa, trabalha de casa. Mas esse trabalho de casa é trabalho, né? Como você falou, as tarefas domésticas são trabalho, né? Então assim, as pessoas estão aí, a dona de casa, a mãe, aquela que escolheu cuidar dos filhos, é trabalho. Com certeza. E aí a gente tem jornadas triplas, né? E uma coisa bem legal também com relação ao trabalho em home office é que a gente perde a possibilidade da nossa casa. A nossa casa não virou o próprio trabalho? Exatamente, sabe? Tudo misturado. Tudo misturado. E é muito importante, quando a gente vai pensar nas nossas técnicas de cuidado, gente, que a gente consiga separar, né, aquilo que é trabalho, aquilo que é meu, porque cuidar da gente também dá muito trabalho. É verdade. Uma das síndromes mais comuns relacionadas ao excesso de trabalho é o burnout, né? Muito se fala agora, mas muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de fazer esse diagnóstico, né? De que forma que familiares, amigos
aqueles que estão em volta no trabalho podem ter esse olhar de falar, esse sinal não é bom, esse sintoma não é bom, e indicar de repente, né, que essa pessoa precisa de um cuidado a mais. Claro. As questões em saúde mental, elas são muito silenciosas. As nossas emoções a gente não consegue apalpar, né? Por isso que a gente sempre está falando de um campo muito subjetivo. Entretanto, a gente vai apresentar no comportamento as diferenças, né? Era uma pessoa muito comunicativa, hoje já não se comunica tanto, né? Uma pessoa que tinha uma rotina de sono, hoje o sono já está comprometido. E aqui a gente nem está falando sobre as questões que mais nos afetam atualmente com relação à ansiedade. A gente está mudando aí, né? Sem dúvida, por conta do processo social que a gente está vivendo, estamos muito mais acelerados, sem dúvida, né? Mas a gente percebe diferenças no comportamento. Então, coisas para a gente sempre se atentar: sono, fome, mudança no humor, né, gente? Eu acho que isso a gente percebe, a família também, mesmo que às vezes a gente ainda não consiga dialogar, porque falar sobre a nossa fragilidade, às vezes a gente sabe que é muito difícil, né? A gente acaba deixando de lado, mas ter esse olhar atento consigo e com os outros é o que possibilita muitas mudanças. Então, sempre estar desperto, né, e estar aberto a ouvir, a acolher, sem julgar. Exatamente. Como que o conhecimento de nós mesmos pode evitar aí esses transtornos, né? Muitas vezes silenciosos. A gente deve buscar pausas, deve rever a nossa rotina. Como que a gente faz esse momento que precisa ser mais presente, né? E mais frequente também, para que a gente avalie o cenário. Será que eu estou trabalhando demais? Será que eu não estou estressado por causa desse excesso, né? Como que a gente faz essa avaliação para evitar doenças? Claro, acho uma pergunta muito legal também, no sentido de que, bom, a gente precisa parar e se observar um pouquinho mais, porque o que acontece? Quando a gente está aprofundado numa rotina de trabalho, muitas vezes as demandas só vêm. A gente até esquece de olhar para a gente, né? Mas ter esse compromisso consigo de conseguir se olhar, de conseguir se perceber. E, gente, muitas vezes a gente não consegue sozinho, né? Então é sempre importante, por exemplo, a terapia. Uma coisa que a gente utiliza na psicologia são os recursos de enfrentamento, os recursos de cuidado. Aí vem o autocuidado, né? Quando foi que eu parei a última vez para fazer alguma coisa para mim que eu gostava tanto? Quando foi que eu fui visitar alguém? Quando foi que eu fui no cinema? São pequenas perguntas que a gente se faz, mas que a gente já sente o quanto que a gente se esqueceu. E se a gente não se faz essa pergunta, um psicólogo pode fazer essas perguntas e abrir essa caixinha, né? Despertar esse olhar, de repente, puxa, o que eu gosto de fazer? Qual é o meu hobby? Claro. E buscar um hobby, um lazer, uma distração ou até uma mudança de trabalho. Perfeito, né? E aí é sempre bem legal isso que você falou, foi muito importante, assim. Gente, já passou o tempo que a gente ouvia sobre, né? Se eu mudar de trabalho, eu sujo a minha carteira. Muitas vezes aqui em Blumenau a gente escuta sempre isso, né? Mas em contrapartida, nós somos a nossa prioridade. Quando nós estamos bem, a gente trabalha até melhor, não é verdade? Né? Então, quando a gente se coloca como foco principal, quando a gente se permite esse cuidado, né? Muitas coisas a partir disso, elas também se organizam de uma forma melhor, né? Então, assim, é necessário com que a gente se olhe, com que a gente estabeleça momentos de pausa, e aí cada um vai ter da sua forma. E aqui, Tássia, a gente não está aproveitando o feriado do 1º de maio para te incentivar a mudar de trabalho, mas sim fazer essa reflexão, esse olhar para si mesmo e buscar essas respostas e buscar estar melhor, né? Todo mundo quer qualidade de vida, né, Tássia? Com certeza. E hoje é muito importante a gente pensar que a qualidade ela também mora nas pequenas coisas, né? Então, às vezes é um almoço com a família que eu perdi porque estava trabalhando, né? Uma pausa até para nós mulheres de fazermos as nossas unhas, de estar bem com a gente, de se conectar com a gente. Não dá para se esquecer mais. É verdade. Né? Tássia, adorei nossa conversa. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada e pela presença aqui no Ver Mais também. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada.